Opa, e aí pessoal do YouTube? Eu sou o Eric e nesse vídeo eu vou desenhar o Itachi Uchiha do anime Naruto. Eu vou passar 5 dicas de desenho para vocês que são essenciais, pelo menos a maioria no desenho. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos que isso ajuda muito. E bem, para a primeira dica aqui que já vou falar é assim: usa o esboço, que é algo que parece ser muito simples, que eu já falei em mais de um vídeo no canal. Só que é algo que eu sei que muitas pessoas não usam. E é algo muito importante porque o esboço te dá as medidas de como tem que ficar o seu desenho, de como ele é. E isso facilita muito. Por exemplo, nessa parte do Itachi de corpo inteiro, se eu não usasse o esboço, ele ia sair todo torto. Porque eu não ia ter a medida da cabeça, eu não ia ter a medida do corpo, dos braços, da mão. E ia ficar muito errado e ia ficar feio. Como naquela parte de cima, que como parecia ser simples, porque era só os olhos. Mas eu usei uma marcação, tinha uns ciscos. E isso me dava a medida de como seria o olho. E na mão dele, lá de cima, também tinha as medidas do esboço. E isso facilita muito. E agora nessa segunda parte aqui do Itachi, continuando com o esboço falando sobre, é a mesma coisa. Esse quadrado que eu fiz no meio dele é o que mais facilitou, porque ele me dá a medida do tronco do Itachi. De onde vai ter que ficar mais ou menos as medidas da roupa dele e do corpo. Isso me facilitou muito na hora de desenhar ele. Essas linhas setas que eu fiz é onde vai ser a marcação do braço. Então, ó, fazendo essa marcação, ficou normal, não ficou estranho. Parece que é um desenho natural, não parece que ele tá quebrado, não ficou estranho. E foi a mesma coisa que eu fiz na mão ali. Eu fiz primeiro a parte do esboço e depois foi contornando para ficar certo. Como no Suzano, é a mesma coisa. Mas para você saber mais de mão, você pode ir no vídeo do Edward Eric, que já tem aqui no canal, que é um vídeo que eu falo sobre como pintar os desenhos. Que é um vídeo bom, passa lá se você não assistiu ainda. E essa parte do Suzano é a mesma coisa. É simples, eu não precisa usar esboço nessa parte porque é uma parte bem simples. E depois usar esboço, só usa ela na parte da mão, que é uma parte que você realmente vai precisar. Mas basicamente essa é a primeira dica. Use o esboço sempre nos seus desenhos. Eu vou passar mais dicas para vocês na parte da pintura, que é uma parte que muita pessoa tem dificuldade. Então fica até o final do vídeo para ver as dicas. Eu nunca imaginei viver sendo odiado, temido e lembrado como no Kenin. Nunca pensei ser alguém destinado a viver um passado tão cruel assim. E ainda criança, com Sasuke nos braços, vi a Vila da Folha lutar contra o fim. E quando a Biju foi invocada, a vila culparam os Uchihas e restou a mim. Com uma missão pra acabar com vidas, um extermínio completo até o último homem era o fim dos Uchihas. Julgaram todo o meu clã, queriam o fim da minha família. Disseram que o único jeito pra trazer a paz era com uma chacina. Bem, agora partindo para a parte da pintura, eu já vou falar que é uma dica que por mais que possa parecer estranha para algumas pessoas, vai fazer sentido depois que eu falar, que é a folha. E como assim a folha? A folha que eu tô querendo dizer é uma folha com uma gramatura maior. Como assim? Você não usar uma folha sulfite para pintar os seus desenhos. Por quê? Porque uma folha sulfite é uma folha que tem uma gramatura muito lisa e você não pode passar tantas camadas nela durante a sua pintura, o que faz com que fique um desenho simples e que não tenha tantas camadas, fazendo com que o desenho não fique tão vivo quanto ele poderia ficar se você usasse uma folha com uma gramatura maior, como uma folha canção ou uma folha qualquer folha que tenha uma gramatura maior que uma sulfite já serve. Porque a sulfite realmente te limita muito na hora da sua pintura. E nessa parte de baixo do Itachi, eu vou falar mais para vocês sobre como a luz do fundo do seu desenho vai mudar ele. Porque esse desenho, o fundo dele vai ser um fundo amarelo e vermelho por causa do Suzano.
Então ele vai ter um efeito no Itachi que vai deixar ele num tom bem mais realista. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Pela suspeita da folha, os Uchihas decidiram tramar um golpe de estado. Não quero viver a guerra, nem ver o meu irmão nela. Foi minha escolha para a paz, não era o que eu desejei, mas foi o que eu podia. A ida de Shisui, minha trilha constitui. Esse é um caminho sem volta, eu não posso retornar, então eu vou massacrar minha família. Quantos vão morrer pra que possam ver? Nada de bom vem da guerra. Você não vai entender, mas tem que saber. Sasuke, isso foi pra te salvar. Você é tão fraco, pois te falta ódio. Agora só pra terminar o contexto dessa terceira dica de Eloise, que é basicamente você ir passando o tom, que vai ser o do fundo, daí você vai passando ele e depois você vai passando o branco para ir clareando e deixar uma parte branca no desenho sem você pintar ela, porque ela vai dar um destaque pro desenho. Então sempre que você for fazer luz no seu desenho, faça isso. Agora a quarta dica que eu vou passar para vocês, vai dar pra ver ela bem melhor quando eu estiver fazendo a parte do Suzano, mas é o degradê. E o que é o degradê? O degradê é você passando de um tom mais escuro para um mais claro. E isso faz uma diferença muito grande no desenho. Porque o degradê, você usa ele em praticamente todos os estilos de desenho, seja ele realista ou seja ele anime. E o degradê é algo essencial. Então, quando você estiver fazendo um desenho, se estiver começando, treine bastante o degradê. Faça um círculo e faça o degradê. Faça esse teste, porque vai te ajudar muito. Que é você passando de um tom mais escuro para o mais claro. Você pode usar um tom de lápis só e fazendo isso. Você vai passando ele bem forte, escuro, e depois você vai clareando aos poucos. Agora nessa parte do céu vai ficar bem melhor para vocês entenderem. Que é basicamente um vermelho, um laranja e um amarelo. Que eu vou passando tudo junto, que aos poucos vai se juntando e formando o Suzano e formando uma pintura. Que não vai ficar uma pintura forçada, que não vai ficar muita marcação. Que você vai fazendo aos poucos e que o degradê vai te ajudar muito no desenho. Então essa dica é essencial para os seus desenhos, que é sempre usar o degradê, que ele vai te ajudar muito. E não se esqueça também de, quando você estiver pintando qualquer desenho, você usar movimentos circulares, porque movimentos circulares deixam um tom bem mais suave para o desenho do que seria se você pintasse o desenho só em várias linhas de qualquer jeito, que ficaria uma marcação e o desenho ficaria zoado. Agora a quinta e última dica do vídeo é você fazer um fundo condizente com o seu desenho. Como assim fazer um fundo condizente com o seu desenho? É basicamente como eu fiz nesse desenho do meio, nessa parte. Que é, eu fiz um Suzano, que é algo que ele usa no anime e que faz sentido pro contexto. Por exemplo, se nessa parte do meio, ou nessa parte de baixo mesmo, eu tivesse feito uma montanha de neve, não ia ficar legal, ia ficar estranho, porque não ia fazer sentido. Ele tá nesse ambiente pro desenho. Então, a dica que vou passar para vocês é: faça um fundo condizente com o que você está desenhando e não faça só qualquer coisa largada, porque senão vai ficar estranho e não vai ter um resultado legal. Mas por esse vídeo é só isso mesmo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, que isso ajuda muito. E falou! Mas não dá, dessa vez a dor nunca vai passar. Eu não queria ver você chegar em casa e se deparar com o clã nessa situação. Abrir a porta e ver nossos pais já caídos sem vidas no chão. E ter que entender que o culpado de todas as mortes é o seu irmão. Mas eu sou refém dessa ocasião. Eu sou refém dessa ocasião. Eles queriam uma rebelião. Eles queriam uma rebelião.
Evite uma guerra e salve seu irmão. Isso seria o fim de todo o clã. De inocentes da vila e nem o Sasuke teriam salvação. Faça sua dor e a sua perda ser seu poder.